Fala pessoal, beleza? A gente vai começar agora então o desenvolvimento da nossa ferramenta de quebra de hash MD5. Antes de iniciar, eu quero passar para vocês que o intuito do vídeo não é incentivar vocês a sair pegando hash aí, quebrando senhas de forma ilegal, tá? E sim apenas para fins de estudos. Então, como é que a gente vai começar aqui? Eu tô com o meu Visual Studio aberto. Antes eu quero mostrar para vocês dois arquivos que a gente vai utilizar durante o nosso projeto. Um dos arquivos, tá, é uma word list. A word list nada mais é do que um dicionário contendo muitas senhas, tá? Aqui tem 100.000 senhas. E também a gente tem um arquivo que é um arquivo de senha. Esse arquivo de senha, tá? Ele é um arquivo, digamos assim, vou até renomear aqui. Arquivo usuário e senha, por exemplo. Esse arquivo de usuário e senha é o arquivo que a gente vai tentar quebrar. A gente vai ter dois modos de utilização, tá? O primeiro modo ele vai ser para a gente conseguir quebrar uma senha única, então a gente passa como argumento só a senha. E o outro modo vai ser a gente vai passar o caminho de um arquivo onde tem várias senhas para a gente tentar quebrar. Então esse aqui é o nosso arquivo de usuário e senha, tá? Aqui, se a gente analisar o arquivo, tem o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é o delimitador. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que ele quebra os campos. Então, do ponto e vírgula para a esquerda, a gente tem um nome de usuário ou e-mail, que nem nesse último caso aqui. E do ponto e vírgula para a direita, a gente tem a hash MD5 que a gente vai tentar quebrar, tá? E aqui no nosso word list a gente só tem a senha sem estar convertida para a hash MD5. Então, o que a gente vai precisar fazer, tá? Como é que vai funcionar o nosso algoritmo? Primeiramente, a gente vai ter que pegar a word list e converter para hash MD5, tá? De forma que fique como se, duas colunas também, como se fosse aqui, ó. A gente vai botar um ponto e vírgula. O nosso sistema vai fazer isso, né? E vai converter para hash MD5. Todas essas 100.000 senhas, tá? Então, como é que vai funcionar? Depois de convertido, a gente vai fazer um processo de comparação. A gente vai ver, por exemplo, ó, essa hash aqui, ele existe aqui? Se não existir, ele não vai conseguir descobrir qual que é a senha. Mas já o Paulo, quando ele chegar na vez do Paulo, que ele vai ler linha por linha, quando ele for pegar o paulo@gmail.com, ele vai fazer o seguinte, ele vai ver, ó, essa hash aqui existe na word list, nesse caso aqui existe, então ele vai saber que a senha do Paulo é 1234566. Basicamente, vai funcionar dessa forma, tá? Eu vou fechar aqui a alteração. Então eu vou abrir o Visual Studio pra gente. Aqui no Visual Studio eu vou criar um novo projeto. Esse novo projeto ele vai ser do tipo .NET Core. E aqui eu vou colocar o nome do nosso projeto de MD5. Como é que vai funcionar, tá? Como a gente vai trabalhar com argumentos, a gente vai inserir, na hora de rodar o programa, a gente vai inserir 3 argumentos. O primeiro argumento, tá? Eu vou colocar aqui em cima já. Ele vai ser o tipo, o modo de utilização. Eu vou colocar aqui modo utilização. Eu vou criar uma propriedade aqui, tá? Vou deixar privada. E tem que ser também estática para acompanhar aqui o nosso método. E aqui vou dar um getSet. A gente vai ter 3 propriedades, tá? O modo de utilização, a word list. Eu vou botar aqui word list. E a gente também vai ter aqui a senha, né? A senha única ou arquivo de senha. Eu vou botar só como senha, que daí a gente já consegue identificar, né? Por exemplo, aqui ele vai dizer o modo de utilização. Como é que a gente vai identificar o modo de utilização? Se no primeiro parâmetro ele passar o "-u", a gente vai saber que ele quer quebrar uma senha única. Se ele passar o "-l", a gente vai saber que ele quer quebrar uma lista de senhas, né?
E no segundo argumento aqui, ele vai passar o caminho da word list. E no terceiro argumento, ele vai passar ou a senha, uma senha única, ele é string de senha, ou ele vai passar o caminho, né, do nosso arquivo que a gente quer quebrar, que é aquele arquivo que eu coloquei o nome de usuário e senha. Como é que a gente faz para receber os argumentos, tá? Como são 3 argumentos, eu vou pegar aqui, só vou remover esse aqui. Eu vou fazer com que o modo de utilização ele receba o argumento no índice 0. Tá? Aqui a gente sempre trabalha com índice, então o primeiro argumento ele vai ser o índice 0, o segundo vai ser o índice 1 e o terceiro vai ser o índice 2. Vou fazer algumas cópias aqui. Vou alterar para o índice 1, índice 2 e vou pegar aqui o word list e a nossa senha. Então, dessa forma que a gente vai fazer para receber, tá? Antes a gente vai fazer uma validação aqui, que é a seguinte, a gente vai verificar se os argumentos são igual a 3, né? Que a gente precisa que sejam passados 3 argumentos, um para identificar o modo, o outro da word list e o outro da senha. Então, se o argumento for igual a 3, na verdade, se for diferente de 3, eu vou colocar aqui, aí ele vai retornar e já vai finalizar a execução do nosso programa por aqui. Ele nem vai continuar, tá? Se for diferente de 3. Então, se o cara passar 2 argumentos só, ele não vai nem iniciar o sistema. Se ele passar mais de 2, se ele passar 4 argumentos, o nosso sistema também não trabalha com 4 argumentos, ele trabalha só com 3. Então, ele vai retornar aqui, ele vai chegar nesse ponto, ele vai começar o programa e já vai fechar. Tá? É claro que a gente vai colocar uma mensagem para o usuário saber como que utiliza, né, esse sistema, mas é basicamente dessa forma que vai funcionar. Aqui eu vou criar uma classe. Essa classe, tá, eu vou alterar, ela vai ser um enum, vai ser um enumerador, que eu vou colocar o nome como enum_mode. Esse enum, tá, ele funciona basicamente para criar um tipo único, um tipo diferenciado. A gente tem string, onde a gente armazena ali textos, né, que pode ser qualquer texto. A gente tem int, que a gente tem algumas restrições, que é números inteiros, positivos e negativos, mas ele não aceita ponto flutuante. E o enum é um tipo próprio que a gente vai criar, tá? O enum só vai receber os valores que a gente definir que ele pode receber. Como, por exemplo, o password list, o password único. E aqui eu vou colocar, vamos supor que ele inseriu argumentos errados ali que nem a gente botou para retornar. Eu vou colocar aqui um syntax error. Então, o enum, ele só recebe um desses 3 valores, tá? E a gente chama ele como se fosse uma variável ali, só que ele só pode receber um desses 3 valores. Vou fechar ele aqui. Depois a gente vai utilizar, vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza. A gente precisa também, tá? Fazer aquela conversão. Lembra que nossa word list ela só tem o texto padrão e a gente precisa converter aquela nossa word list para hash MD5. A gente precisa ter 2 colunas na word list também, né? Só mostrar para vocês aqui de novo. A nossa word list ela tem esse texto, a gente precisa converter para que ela tenha aqui as hash também. Cada uma dessas linhas aqui tem que ter a hash MD5. Então vamos criar aqui uma nova classe para deixar tudo separadinho. Eu vou colocar aqui extensions MD5. Eu dei esse nome de extension MD5 porque ele vai ser um extension method vai estender o tipo string, tá? Eu vou explicar para vocês um pouco mais como é que funciona aqui daqui um pouquinho. Aqui eu vou ter também uma classe estática e o método nosso também vai ser estático. Eu vou colocar o nome aqui toMD5, que nem a gente tem ali o toString, né? Só que o toString ele converte para string e a gente vai ter o toMD5 agora que a gente mesmo criou, tá? E aqui ele vai receber this string text. Então como é que vai funcionar aqui? Aqui ele vai receber um texto, que ele vai receber linha por linha daquela nossa word list, ele vai receber aqui e vai retornar a hash dela, tá?
A gente até pode deixar um pouquinho melhor aqui. Aqui basicamente a gente vai deixar dessa forma. Como é que a gente faz para utilizar agora o MD5, tá? A gente tem que importar aqui do namespace system o security e o cryptograph. Utilizando isso a gente já consegue chamar, eu vou isolar aqui dentro de um bloco using, a gente consegue chamar o MD5. Ó, ele é uma classe, né, desse namespace que a gente importou agora. MD5 hash, eu vou dar esse nome aqui, como minúsculo aqui, MD5 hash. Aqui eu vou colocar igual md5.create. Aqui é para a gente começar agora a implementar o nosso algoritmo MD5, tá? Para a gente armazenar as informações aqui, a gente vai precisar de um byte de array. Eu vou colocar o nome dessa variável como data. Aqui no MD5 que a gente criou para começar a implementação, a gente tem um método computeRash, onde a gente tem que passar como parâmetro aqui a codificação, encoding. Vamos passar o TF8. Vamos pegar os bytes, né, para armazenar ali no nosso data. E o text. Tá, aqui, basicamente, ele vai armazenar os bytes aqui do nosso text, né, na codificação TF8, já está convertido aqui tudo certinho. Ele vai armazenar aqui no nosso data. A partir do nosso data, tá? A gente vai ter que ter um loop aqui. Int i cb0 enquanto data enquanto i, na verdade, for menor do que data.length i mais, tem que incrementar aqui. Aqui a gente vai precisar fazer uma concatenação de string, tá? Porque ele vai armazenar em hexadecimal de 2 em 2 caracteres, para nós fechar aquela hash de MD5. Só para vocês entenderem, tá? A hash MD5 ela é composta, depois de convertida, por uma sequência de 32 caracteres. Então, independente da senha, se a senha for 1, 2, 3, ou se a senha for muito grande, for uma frase, a gente pode converter até um texto para MD5, ele vai criar uma sequência de 32 caracteres, tá? Sempre vai ser 32 caracteres, que é uma regra ali da hash MD5. Então aqui para a gente armazenar essa nossa string que a gente vai concatenando, eu vou criar uma string builder. Vou dar o nome de SB, new string builder. E aqui eu vou começar a fazer a concatenação utilizando o append, porque a gente não vai quebrar a linha, né? E a gente vai pegar o data na nossa posição i, ponto to string. Só que aqui para a gente converter para passar o hexadecimal, né? A gente vai colocar o x2 porque vai ser de 2 em 2 caracteres. Se a gente passasse o x5 aqui, por exemplo, o x4, ele iria ser de 4 em 4 caracteres, por exemplo. A gente quer de 2 em 2, ele vai ir concatenando aqui na nossa string. E aqui eu vou dar um return sb.toString. E a gente vai testar agora para ver se está funcionando tudo certinho, tá? E eu vou explicar para vocês como é que funcionam os extension methods nesse projeto. Aqui tá. Por enquanto, como a gente está só compilando o nosso projeto, a gente não vai trabalhar com os argumentos, tá? Eu vou deixar aqui comentado dessa forma. Aqui no Hello World, como é que a gente teria que fazer se não? Eu vou pegar o extension method, vou converter o nosso Hello World, vou converter para MD5, tá? Vou colocar duas vezes aqui e vou colocar um console read key para congelar nossa tela. Como é que a gente chamaria, né, o nosso método aqui do MD5, do extension MD5 que a gente criou, a nossa classe extension MD5? Sendo estática, a gente precisaria basicamente chamar dessa forma aqui, ó, o MD5, e colocar aqui dentro se fosse o método padrão, tá? A gente pode chamar assim também, não tem nenhum problema, mas por ser um extension method, a gente, sempre que a gente estiver trabalhando com string, esse método, digamos assim, esse método de extensão vai estar disponível para a gente usar da seguinte forma: ponto
toMD5. A gente consegue chamar de forma bem mais simplificada, ó. E sempre que tiver uma string, se tiver por exemplo, aqui o nosso word list, tá? O nosso word list ele tá recebendo uma string, mas a gente tem também o toMD5 para usar nele, então o toMD5 vai ficar disponível aqui para nós em todo o nosso projeto, né? Aqui a gente economiza grande parte do nosso de código, né? A gente não precisa chamar a classe, não precisa o método, a gente não precisa passar o parâmetro para dentro. Por que a gente não precisa passar o parâmetro aqui dentro? Lembra aqui que o nosso extension MD5 ele está pedindo uma string de texto, né? E a gente não passou a string de texto aqui dentro. A gente não precisa passar a string aqui dentro, porque a gente está dizendo aqui, ó, que é this. Esse this ele indica que a própria string que está chamando esse método vai ser passada como parâmetro. Então, essa própria string que está chamando o teu MD5, ela está como se estivesse passando aqui de forma invisível, ela está passando aqui para dentro já de forma automática, tá? Então, é dessa forma que funciona. Se a gente executar o nosso projeto para ver se vai converter para hash MD5, a gente vai ter o resultado. Deixa eu puxar aqui, eu estou com duas telas. A gente vai ter a nossa hash aqui convertida. Então, nosso hello world, ele converteu para essa hash MD5. Aqui o que eu falei para vocês naquela hora, ó, se for um caractere só, eu vou colocar vários hello worlds aqui e vou executar de novo. Aqui ele vai gerar uma sequência para ambos os textos que a gente colocou para converter, uma sequência, é claro que diferente, né? De 32 caracteres. Aqui tem 32 letras e números, né, misturado. Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer agora, tá? A gente já tem aqui o nosso Extension MD5, a gente não vai precisar mexer mais, já está 100% implementado. A gente já tem também o nosso enum mode, que ele vai apenas indicar qual modo de utilização, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai... deixa eu fechar aqui. A gente vai criar um método para retornar qual que é o modo de utilização. Então, vou colocar aqui um método privado. Static. Enum mode. Aqui eu recebi uma pergunta alguns dias atrás, questionando a diferença do private e do public, né? Por exemplo, aqui no nosso extension MD5, se aqui fosse privado, por exemplo, se fosse private, a gente não conseguiria chamar a partir dessa nossa outra classe aqui, o nosso toMD5. Mas como ele é público, a gente consegue chamar aqui tranquilamente dessa classe program, que eles estão em arquivos em classes diferentes, né? Aqui todos os métodos dessa nossa classe program agora vão ser privados, porque a gente vai trabalhar só com essa classe. Tudo que a gente precisava criar aqui de classe a gente já criou. Então aqui vai ser um private static enum mode, porque ele vai retornar o modo de utilização. Vou colocar aqui o nome como return mode. Então como é que a gente vai implementar isso, tá? Eu vou colocar essa regrinha que a gente fez aqui, ó, do se for igual a 3, eu vou colocar tudo aqui no return mode. Opa, deixa eu pegar até aqui só. Na verdade eu vou pegar aqui. Então, se o nosso argumento, vou colocar aqui, for igual a 3, se o args for igual a 3, como é que a gente vai saber se é igual a 3, tá? Eu vou criar um armazenagem de forma temporária aqui. Na verdade eu vou passar aqui, ó, os argumentos. Vou criar aqui com exatamente essa mesma nomenclatura aqui, um string de argumentos, e aí quando a gente chamar o return mode aqui, a gente vai passar o args. E aí a gente vai conseguir descobrir se o cara passou 3 argumentos ou não, né? Então, se o cara passou 3 argumentos, a gente vai fazer a seguinte validação. Se o primeiro argumento é o modo de utilização. Se o modo de utilização for igual a "-l", porque vai ser... eu vou utilizar o hífen aqui para fazer essa identificação, tá? Se for o "-l", quer dizer que é uma lista que ele vai passar. Então, a gente vai retornar o nosso modo return mode ponto. Deixa eu pegar aqui o nosso
nosso enum aqui para saber por que não está retornando. Tá, aqui tá certinho. Deixa eu dar uma fechada aqui já também. Aqui a gente consegue remover esses namespaces que a gente não vai utilizar desnecessários. Tá? Como é que a gente faz para remover os namespaces necessários? A gente vem aqui em cima, clica com o Ctrl ponto e bota remover uso desnecessário. Então aqui a gente vai fazer a verificação e aqui ele vai retornar, na verdade, o enum mode ponto password list. Tá? Aqui a gente está identificando, indicando, né, que se o modo de utilização, se ele colocar o "-l", então ele está querendo utilizar um modo de passar uma lista de usuário e senha, por exemplo. Eu vou fazer um else if aqui agora. Se não, se a gente passar o "-u" de único, ele vai estar querendo quebrar uma senha única. E se não for nenhum dos dois, por exemplo, se não cair nem aqui, ele vai vir aqui embaixo e vai retornar o syntax error. Que quer dizer que ele não... os argumentos são... se for diferente de 3, se ele passar 1, 2 argumentos ou 4, por exemplo, não é igual a 3, a nossa ferramenta, lembrando que ela trabalha com esses 3 argumentos aqui, vai trabalhar com esses 3 argumentos. Se não for igual a 3, ele já vai cair aqui embaixo. E se for igual a 3, mas não for igual a L e nem igual a U, ele vai cair aqui também, vai dar um syntax error. Então aqui o nosso enum mode está criado, tá? Aqui eu vou explicar para vocês um detalhe bem importante nos comentários. A gente tem o comentário padrão que a gente utiliza essas barrinhas, né? 2 barrinhas e consegue comentar. Mas nos métodos, acima dos métodos, é interessante a gente inserir 3 barrinhas, ó. Por que 3 barrinhas? Tá? Eu vou explicar para vocês agora. Eu vou colocar aqui retorna modo de utilização. Essas 3 barrinhas, elas servem para criar um comentário de forma que fique na descrição do nosso método, por exemplo. Se eu chamar aqui o nosso return mode agora e vir aqui, deixa eu só tá aqui. Aqui o nosso return, a gente já tem um aqui em cima, né? Eu vou pegar, vou escrever ele de novo. Deixa eu só voltar aqui hoje que eu fiz. Retorna modo de utilização. Vou colocar aqui em cima return mode. Aqui ele insere aqui abaixo, ó, uma descrição, ó, retorna modo de utilização se a gente fizer dessa forma. Se a gente inserir 3 barrinhas, automaticamente inserindo 3 barrinhas, ele já cria o comentário nesse formato. Ó. Se a gente vir no nosso extension MD5 e botar aqui 3 barrinhas, a gente consegue aqui, colocar retorna hash, por exemplo. Hash MD5. E aí quando a gente for chamar agora o tio MD5, ele vai ter uma descriçãozinha para saber como é que funciona. Então por isso a gente utiliza esse padrão aqui de 3 barras para fazer um comentário para aparecer na descrição do método. Então basicamente aqui a gente tem o return mode pronto. E o que acontece, tá? Se cair no syntax error, por exemplo, o syntax error eu quero que apareça uma mensagem, porque o usuário ele está tentando trabalhar com a ferramenta de um jeito que não é o certo. Ele precisa saber como que é o certo. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um private também. Static void, não vai retornar valor nenhum. E o nome do nosso método vai ser help. Ele vai retornar uma ajuda para o usuário saber como é que utiliza, já que ele não está utilizando da forma correta. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa linha aqui, porque eu vou inserir vários textos aqui dentro, tá? Como, por exemplo, um dos textos vai ser como é que ele utiliza para quebrar a senha única. Então, utilize "-u" para quebrar uma senha única. Então aqui a gente está dizendo utilize "-u" para quebrar uma senha única. Só que a gente vai precisar dizer para ele também qual que é a sintaxe, né? Para ele conseguir utilizar esse "-u". A sintaxe, eu vou colocar um exemplo aqui, que vai ser, para chamar uma aplicação .NET, a gente é obrigado a colocar o .NET na frente. Uma aplicação Netcore, né? A gente tem que botar o .NET na frente, o nome da nossa ferramenta. Eu vou ver aqui qual que é o nome que o nome que a ferramenta foi
o nome que o nosso executável, digamos assim, foi criado, né? Que na verdade é um arquivo .dll, ó. Assim que o .NET, o Netcore ele cria, tá? Então ele criou M maiúsculo D5.dll, então utilize .NET MD5.dll, menos U. Eu vou colocar entre aspas aqui a word list. Aqui é o caminho da word list, tá? Mas o usuário que estiver utilizando ele vai saber que é para utilizar o menos U, que é para indicar, esse menos U aqui é um dos parâmetros, né? Ele vai indicar que é o modo de utilização, então o menos U a gente já sabe que é o password unique aqui. O segundo argumento vai ser a word list, que ele vai armazenar aqui na nossa propriedade word list, e o terceiro é a nossa senha, que vai ser a senha, ou o caminho, né, que vai ser a lista de senhas. E aqui vai ser a nossa senha. Eu vou colocar aqui entre aspas, que vai ficar melhor quando a gente executar aqui, vai ficar mais bonitinho na tela, né? Aqui eu vou copiar esse texto aqui. Que vai ser bem parecido, vou copiar os dois até agora. Só que aqui a gente não vai precisar, vai ter esses quatro linhas de texto só. Então a gente já pode fechar o nosso método aqui, o writeLine. Utilize "-u" para quebrar uma senha única. Utilize "-l" para quebrar uma lista de senhas. E aqui a gente vai utilizar o "-l". E aqui, ao invés de passar senha, vai ser o arquivo, aquele arquivo que a gente criou, usuário e senha, por exemplo. Arquivo de usuário e senha. Aqui eu vou deixar um pouco melhor, tá? Eu já tinha feito uns testes antes e ficou melhor com os espacinhos aqui, então eu vou inserir esses espacinhos. E eu já vou chamar o help, só pra gente ver como é que vai funcionar, tá? Eu vou deixar comentado aqui, porque por enquanto a gente não quer validar se o modo tá certo, porque a gente não tá já passando os parâmetros, né? A gente só tá validando aqui algumas informações. E aqui vai ficar da seguinte forma, tá? Mostrando para o usuário como é que utiliza. Ó. Dá até para botar mais umas quebras de linhas aqui. Utilize "-u" para quebrar uma senha única. Aí ele vai utilizar exatamente assim, ó. Vou abrir o prompt de comando aqui pra gente. Então, para executar essa nossa ferramenta, como ela é no modo console, ele vai passar .NET MD5.dll "-u". Aqui, por exemplo, tá? Vou minimizar aqui. Ele passaria a word list. Vou dar arrastando para cá, ele vem para cá, ó. E passaria com espaço, ele quebra os argumentos, tá? Por exemplo, aqui é um argumento, deu espaço é o outro argumento. Aqui vai dar espaço e vai ser o outro argumento. E o "-u" é uma lista, uma senha única. Então ele viria aqui, copiaria uma hash única para ser quebrada e passaria aqui, ó. Dando um enter, ele executaria o nosso sistema, tá? É claro que ele não tá nem nesse diretório que eu tô em outra pasta, tá? Mas a gente vai precisar chamar esse arquivo para ele reconhecer, a gente vai precisar chamar de dentro da pasta o nosso MD5. Argumentos, tá, que possuem mais de um... por exemplo, a gente entendeu aqui que o argumento ele é quebrado quando tem o espaço. Então, por exemplo, se eu passar o meu nome aqui, William Ribeiro, isso aqui ele vai entender como dois argumentos. Ó, a partir daqui, a partir do nome do programa, ele começa a contar os argumentos. Então aqui a gente tem um e aqui a gente tem dois. Mas eu consigo passar o argumento como se fosse um só aqui. Colocando entre aspas, ele identifica que é um argumento único. Então esse aqui é um argumento inteiro, ao invés de quebrar aqui. Esse aqui é uma string, então ele sabe que não tem que quebrar, que ele tem que aceitar todo essa nossa informação como um argumento único. Então é assim basicamente que a gente vai trabalhar com argumento. Então vamos dar mais uma ajeitada aqui. Eu vou quebrar a linha. Deixa eu botar aqui tem uma quebra de linha. Aqui tem uma quebra. Eu quero que ele quebre a linha de novo aqui. Esse "-n", tá? Esse "-n" ele é para quebrar a linha. Então se eu executar de novo o nosso projeto, agora ele vai ficar um pouquinho melhor aqui na aparência, né? Ele vai quebrar a linha, a gente sabe que aqui é uma coisa e aqui é outra coisa. Então aqui agora a gente já tem o nosso help criado.
e a gente já tem o nosso como identificar, né, qual que é o tipo de utilização que o usuário vai querer. Ele pode querer tanto quebrar uma senha única ou uma lista de senhas. A gente vai precisar agora processar, digamos assim, os tipos de utilização. Tá? Para isso eu vou utilizar dois métodos. Eu vou utilizar o método que eu vou criar aqui agora. Tudo void, tá? Em princípio, nessa parte, process list, que é processar a lista. E aqui vai ser um set void também. Process unique, que vai ser processar uma senha única, por exemplo, né? A gente vai ter esses dois modos de utilização. Eu vou até botar aqui o process password list. Aqui ele vai processar a nossa password list, né? O word list. E aqui ele vai processar a nossa senha única. Aqui no nosso modo de utilização, tá? Eu vou armazenar isso numa variável. Essa variável ela vai ser do tipo enumode. Vai ser aqui modo, por exemplo. E ele vai receber o modo de utilização, tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma validação bem tranquila aqui inicial, que vai ser o seguinte. Se o nosso modo for igual ao enumode password list, ele vai processar nossa lista. Se for igual else if modo for igual ao enumode.unique, ele vai processar a senha única. E se não cair nenhuma dessas validações, quer dizer que ocorreu aquele syntax error, que é quando ele inseriu um número incorreto de argumento ou inseriu argumentos errados, ele vai cair no help para mostrar a forma de utilização. Tá? Aqui eu vou deixar como process list, que a gente vai ter outro método com um nome bem parecido, tá? Mas aqui ele vai processar a lista, então a gente já pode chamar aqui, ó. Se cair nessa condição, ele vai chamar esse método. Se cair nessa condição, ele vai chamar esse método. E se não cair nenhuma das condições aqui, dessas iniciais, ele vai cair no nosso help. Tá? Eu vou deixar o nosso console read key aí. Eu vou remover o console read key, tá? Porque como a gente vai trabalhar pelo prompt command, ele já vai estar na tela do prompt command, ele não vai fechar. Aqui, se a gente executasse, ele iria fechar. Ele abre, é que tá em outra tela aqui, mas ele abre e fecha, porque ele abre o prompt comando, né? Mas como a gente já vai estar no prompt comando, ele não vai precisar abrir e fechar. Ele já vai ficar congelada na tela. Então vamos agora implementar o nosso process list. Nosso process list, basicamente, ele vai ser bem, esses dois métodos, tá? Tanto process list quanto process unique, eles vão ser bem parecidos. Aqui, por exemplo, a gente vai ter que verificar, primeiramente, né? O nosso, vou importar aqui o system.io. Se existe, se o arquivo que a gente está tentando ler de word list, ele existe, né? Aqui eu vou colocar word list. Aqui eu vou colocar se ela não existir, ele já vai ter que retornar, ele não vai conseguir, ele não vai deixar o usuário continuar utilizando o programa porque ele passou um caminho inválido para o word list. Chamar o nosso console readline e vou informar ele, né? O caminho da word list não existe. Aqui, como a gente está processando uma lista, ele vai ter dois arquivos para ler. Ele vai ter o arquivo da word list e ele vai ter o arquivo também do arquivo de senha. Eu botei o nome lá de senha. O caminho do arquivo de senha não existe. Basicamente tá dessa forma. E aqui, como para processar uma senha única, ele só vai ler a word list e depois ele vai ler a senha, que vai ser em forma de string. Não vai ser um arquivo, ele não vai precisar fazer a validação se é um arquivo de senha, por exemplo, né? Aqui tá, como é que a gente vai fazer agora? Para a gente fazer a validação, para a gente conseguir fazer a comparação, eu vou criar um novo método
Esse método ele vai ter uma sobrecarga, tá? Vai ser o static. Esse método, deixa eu pensar como é que a gente pode incrementar ele aqui. Ele vai ser do tipo void também, tá? Então vai ser bem tranquilo, só que ele vai receber alguns parâmetros, e esses parâmetros vão ser dicionários, tá? Eu vou explicar para vocês o que é agora. Vou botar aqui compare hash. Como é que vai funcionar os parâmetros aqui? Vou inserir aqui um dictionary. Vou fazer a importação para poder utilizar ele. Que ele vem do collection generic, também do system. Esse dicionário, tá? Ele vai ter como chave uma string e como valor uma string também. O que é chave e o que é valor, tá? Numa string. Abrindo aqui o nosso arquivo de senha, o primeiro campo ele vai ser passado como uma chave e o segundo campo como valor. Chave, valor. Já na nossa word list, a gente só tem a chave. Então a gente vai ter que criar o valor que vai ser a hash também para a gente poder fazer a comparação depois, né? Aqui eu vou botar o nome como word list. Eu vou colocar como minúsculo lá para a gente não ter nenhum conflito, né? Com a nossa word list lá, propriedade. E aqui eu vou passar também um outro dicionário. Então eu vou copiar toda essa informação aqui. E esse dicionário ele vai ser o arquivo de senha. Eu vou colocar como password list aqui. Dessa forma. Então aqui ele já está recebendo o que a gente precisa ali de parâmetros, né? E a gente vai ter exatamente esse mesmo método, o mesmo nome, só que vai ser uma sobrecarga. Ó. Aqui ele já vai dar um erro, porque já existe esse método igualzinho, mas a gente vai alterar aqui. Ele vai passar uma string, que aqui é para ele quebrar uma senha única, né? String password. Então aqui a gente já tem as suas sobrecargas, tá? Então aqui agora no nosso compute hash, a gente vai fazer uma verificação, tá? A gente vai implementar primeiro esse aqui que recebe uma senha única. Eles são o mesmo nome de método, tá? Só que um recebe uma senha única e outro recebe uma lista de senhas. E aqui a gente vai fazer uma verificação que se na nossa word list .value, constant value, que é para saber se contém um valor aqui na nossa, por exemplo aqui, ó. Aqui ele vai verificar se a senha que a gente passou ele contém nos valores lá da word list, né? Se conter, por exemplo, ele sabe que a gente encontrou a word list. Mas se não conter, a gente vai colocar aqui um console with line e vai dar uma mensagem de a senha não foi encontrada. E se conter, a gente vai botar aqui, eu vou colocar aqui em linhas separadas, tá? A senha é 2 pontos e vou quebrar, vou botar aqui mais uma quebra de linha, tá? Além do readline já quebra a linha, a gente vai botar mais uma quebra para ficar melhor, mais visível, né? Aqui eu vou botar uma quebra também para não ficar tão colada lá no prompt de comando quando a gente executar. E vamos chamar de novo o nosso método writeLine. Aqui como é que a gente vai fazer para mostrar a senha, né? Ali ele, digamos assim, que ele encontrou a senha. Então eu vou utilizar aqui o cifrão para fazer um outro método de concatenação. Como é que a gente trabalha quando a gente utiliza o cifrão? A gente pode passar as variáveis entre chaves, tá? Então aqui eu vou pegar o nosso word list, .where. Esse where aqui ele vem lá do link, tá? O link é um... Ele tá dentro lá do system, é um dos namespaces que a gente tem que fazer importação. Que é esse cara aqui. Fazendo a importação já vai estar disponível o where para nós. Então a gente vai armazenar, verificar aqui uma condição e vai armazenar dentro de x. Esse método aqui ele é um pouquinho complexo para explicar de início, tá? Mas eu vou tentar explicar o que ele faz e numa próxima aula eu explico só como é que ele funciona, tá? O value vai receber vai verificar, né? Se ele é igual ao password.
se for igual ao password, passar o primeiro item que ele encontrou, né? Só que esse item ele tem que passar a chave desse item. Então, deixa eu botar aqui. Então, como é que funciona isso aqui, tá? Aqui ele tá pegando a nossa word list e aqui ele tá procurando um valor na word list, tá? Se o valor da nossa word list, aqui na nossa word list, ele vai ter a nossa chave e ele vai ter também o nosso value, né? Trabalhando com dicionário, ele vai ter o value, que o value vai ser a hash que ele vai criar, né? Então ele está verificando se ele vai fazer uma verificação, né, no valor da nossa word list, que é a segunda coluna, que é o value. Então, se o valor da nossa segunda coluna for igual ao password que a gente passou, ele vai retornar a chave que encontrou. Se a chave, por exemplo, não existir, se a senha não existir dentro da nossa word list, aí ele não vai conseguir retornar, ele vai retornar só a mensagem de que a senha não foi encontrada. E basicamente a gente vai comparar agora. Vamos utilizar o bem parecido aqui, o método que a gente usou. Tá? Só que a gente vai ter que um loop para comparar todas as senhas do nosso arquivo de senha. Aqui eu vou colocar uma quebra de linha para ficar mais visível. E eu vou fazer um laço for each, para a gente conseguir ler linha a linha lá do nosso arquivo de usuário e senha, tá? Aqui a gente tem uma classe para a gente trabalhar com o dicionário, é uma classe que é bem tranquila para a gente conseguir trabalhar tanto com a chave quanto com o valor do dicionário. Eu vou copiar aqui esses parâmetros aqui. Tanto a nossa chave quanto o nosso valor eles vão ser do tipo string, né? Aqui eu vou dar o nome temporário de arquivo senha. Essa variável, digamos assim, vai ser utilizada só aqui dentro do nosso laço de repetição, tá? Em password list. Então ele vai ler linha a linha lá do nosso arquivo de usuário e senha e vai armazenar cada linha aqui no nosso arquivo de senha. Aqui a gente vai fazer uma verificação, tá? Para saber se esse valor que ele está lendo aqui do nosso arquivo de senha, ele vai verificar se a linha do nosso arquivo de senha lá se existe dentro da word list. Se existir, quer dizer que existe, que a gente vai conseguir descobrir. E a hash que a gente está procurando, que está no nosso arquivo de senha, ela também está na nossa word list. E com isso a gente vai mostrar o resultado, que vai ser bem parecido. A gente vai utilizar aquela mesma concatenação com cifrão. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Então, o cifrão aqui. Pronto, tem que ser aqui dentro das aspas, né? Vou passar o password key. Aqui a gente vai concatenar. Opa, tem que ser o arquivo de senha, na verdade. Arquivo de senha. Vou botar uma flechinha também para ficar. Aqui vai ficar melhor lá na hora da gente imprimir os valores na tela, né? Vou tentar botar um pouco mais de espaço aqui. Aqui agora a gente vai fazer aquela mesma consulta ali que a gente fez anterior, ali usando o link, botar o nosso word list, .where. Eu vou copiar toda essa instrução que a gente inseriu aqui, até aqui. Pegar até essa chave que também a gente copia inteiro. Só que aqui onde a gente está passando o password, agora a gente não vai passar o password. A gente vai passar a linha, né, do arquivo de senha, .value. E aqui no final, a gente está pegando a chave, né, a chave da nossa word list, que a chave da nossa word list, ela é a senha daquele formato que a gente, original, digamos assim, né. Vou fechar aqui. Tirar esse cara. Então aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para ler a lista, e a gente já tem tudo que a gente precisa para conseguir trabalhar também quando a gente for computar, digamos assim, quando a gente for fazer a comparação de senha única, né? A gente já está trabalhando com os dois valores. Deixa eu fechar aqui. Quando que a gente vai chamar esse compute rest, tá? A gente vai chamar aqui, ó. Aqui embaixo, se os caminhos for válidos, por exemplo, a gente vai utilizar o compute rest que recebe 2 dicionários, tá? A gente vou botar o mesmo método aqui no Process Unique.
Só que a diferença é que aqui ele vai receber uma senha única, né? E aqui ele vai receber dois arquivos, dois dicionários, né? Digamos assim, que ele vai ler dois arquivos. Para implementar isso é bem tranquilo, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou criar um novo método. Esse método ele já vai retornar direto no dicionário. Esse nosso dicionário que ele vai retornar vai ser string, né? Que ele vai ser tanto o valor quanto a chave vão ser string. Return password list. Como é que a gente vai implementar o password list, tá? A gente vai ter que ler agora os nossos arquivos lá de tanto de word list, né? Quanto de aquele arquivo de usuário e senha. A gente vai colocar dentro de um bloco using para isolar isso. Aqui a gente vai criar, tá? A gente já tem uma classe para fazer essa leitura, que é o string reader. Vou dar o nome de file. E aqui a gente só passa o caminho, tá? O caminho da word list. O caminho da word list. Lembrando que ele está salvo na propriedade word list lá de cima, que é tudo em maiúsculo. Aqui tá, a gente vai, aqui digamos assim, a gente já conseguiu abrir o arquivo da word list, que a gente vai passar o caminho, né? Aqui, lembra que aqui vai estar salvo o caminho da nossa word list. E aqui o string esse parâmetro aqui é o caminho da word list que a gente vai, o caminho do arquivo que a gente vai abrir para ler, né? E a gente vai criar aqui temporário um dicionário para ele ir armazenando linha por linha dessa informação. E password list. Aqui tá, a gente precisa armazenar linha por linha, então eu vou criar uma string aqui, linha, onde inicialmente ela não vai receber valor nenhum, ela vai ser nula. E aqui agora aí eu vou começar a criar o nosso laço para fazer essa leitura linha por linha, tá? Então a nossa linha ela vai receber o file .readline, porque ele vai ler linha por linha. Ele vai ler linha por linha até ele não encontrar mais nada, tá? Até o arquivo, enquanto existir linha dentro do arquivo, ele vai ler. Quando for nulo, quando não existir mais linha dentro do arquivo, ele vai parar de ler. Aqui eu já vou botar o return password list. Dessa forma, então ele vai ler, vai armazenar aqui no nosso password list, vai armazenar as informações e depois vai retornar o nosso password list completo, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Tá, fazer uma verificação. Essa verificação, como é que ela vai funcionar, tá? Se não o que a gente estiver tentando inserir não existir na chave, como é que funciona, tá? Para vocês entenderem. A chave de um dicionário aqui não pode ter valores duplicados, tá? Ela só pode ser inserida uma vez. Então a gente tem que verificar se o valor que a gente está tentando inserir, ele já foi inserido. Se ele já foi inserido, a gente não vai inserir. E se ele não foi inserido, a gente vai inserir ele. Então, vou pegar o nosso password list, o constant key, saber se a chave já existe. E a chave, tá? Ela vai ser a linha. Aqui, tá? Só para vocês entenderem. A gente está armazenando linha por linha na nossa variável linha. A gente vai colocar o ponto split. O ponto split ele serve para fazer uma quebra, tá? Ele quebra pelo separador que a gente colocar, que vai ser o ponto e vírgula. Lembrando do nosso arquivo aqui de senha, ele está separado por ponto e vírgula. Então, aqui seria a posição 0 e aqui seria a posição 1. A gente quer pegar, saber se já tem um e-mail, por exemplo, paulo@gmail.com. Ele não tem que inserir de novo esse e-mail, já tem ali no nosso arquivo. Isso seria ineficiente, tá? A mesma coisa na nossa word list. Vamos imaginar que já existe aqui essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ele vai tentar inserir de novo. Não tem por que ele inserir duas vezes, né? Ele tem que inserir uma vez só, que a gente só vai precisar fazer essa validação uma vez só. Aqui então, a gente vai botar na posição 0. E a posição da nossa, que a gente viu lá que vai estar a nossa chave, né? Na posição 0 sempre vai ser a nossa chave. Se não existir, a gente vai adicionar. A gente vai adicionar a linha ponto split na posição 0 e a linha ponto split na posição 1. A gente está adicionando a chave e o valor lá do nosso arquivo de senha. Dessa forma. Aqui a gente só tem que botar
delimitar de novo, né? Então aqui ele está pegando lá no nosso arquivo de usuário e senha aqui, na posição 0 é o usuário, e aqui na posição 1 é lá a hash de senha, né? A gente vai utilizar aqui para implementar esse método também. Aqui a gente vai criar um novo método, tá? Esse método ele vai ser para retornar só a word list. Então, ele vai ser um pouquinho, ele vai ser ter só um detalhe que é diferente, tá? Eu vou explicar para vocês, mas ele vai ser quase que idêntico, tá? Aqui também vai ser um dicionário, string. Opa. String. Aqui tá, ele vai ser um return word list. Como é que vai funcionar aqui então? Aqui basicamente tá, ele vai ler a nossa word list. Aqui tá, a gente tem que alterar um detalhe aqui. Acabou passando aqui, ele não vai ler a word list, que ele vai ler o nosso arquivo de senha. Então ele vai ler a nossa senha maiúsculo, né? A senha maiúsculo é a propriedade que a gente criou lá em cima, que vai estar armazenando o caminho da senha. Então ele vai fazer a leitura aqui. E aqui, aqui sim ele vai ler a word list. Aqui eu vou fechar, que ele vai ler a senha, aqui ele vai ler a word list, que é o que falta a gente implementar. Então aqui como é que vai funcionar? A gente pode remover o split. Vai ser a linha. Por que a gente vai remover o split, tá? Porque na nossa word list, a word list ela só tem, naquele delimitador ponto e vírgula, ele não tem um ponto e vírgula, ele não está delimitando, né? Então só tem o valor. Então ele vai adicionar a linha e a linha também, só que a gente vai utilizar agora o MD5 que a gente criou. Então automaticamente ela vai ler linha da nossa word list, ela vai pegar a nossa word list e vai adicionar o MD5. Ela vai adicionar ali o nosso key, né, da linha vai ser a senha normal, do formato original ali, padrão que a gente tem no nosso arquivo. E o value da nossa word list vai ser a conversão já para TOMD5. Aqui tá o que a gente vai fazer. Aqui no process list a gente vai ter que passar 2 dicionários como argumento, que a gente já tem, né, utilizando essa sobrecarga aqui. E a gente vai pegar lá do return word list, que ele já retorna o dicionário. E a gente também tem o return word list, que ele retorna outro dicionário. Aqui então ele vai passar o dicionário contendo a nossa word list, e aqui ele vai passar o dicionário contendo o nosso usuário, os usuários e senha. E aqui a mesma coisa, ele vai precisar da word list, só que aqui ele vai precisar da senha, né? Porque aqui ele está lendo uma senha única. Basicamente aqui a gente implementou tudo que a gente precisa para o sistema funcionar, tá? Eu vou dar uma passada aqui nos métodos só para a gente entender. Aqui é o método inicial, é onde esse método inicial ele vai fazer a validação do modo que ele vai utilizar. Validando o modo, ele vai chamar o nosso process list ou process unique. Se ele chamar o process list, ele vai verificar se os dois arquivos existem. Se existir, ele vai entrar no nosso compare hash para fazer a comparação, né? E aqui no unique, ele vai comparar uma senha única, então a gente só passa a senha aqui. Aqui, basicamente, os nossos retornos de dicionário, né, ele vai retornar o nosso arquivo de senha. O nosso arquivo de senha ele já tem 2 colunas, certinho, que é o que a gente precisa para o key e para o value. Então, a gente já tem essas 2 colunas. Já a nossa word list ele só tem uma coluna. Por isso que a gente precisa converter a segunda coluna para MD5 para a gente conseguir fazer a comparação depois. Eu vou executar aqui. Só subir aqui em cima, eu vou executar. Que ele vai abrir e fechar, né? Porque os argumentos, eu não passei nenhum argumento. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui para finalizar, tá? A gente vai precisar pegar aqui, se os argumentos forem igual a 3, tá? A gente vai precisar passar os valores aqui para as propriedades que a gente criou. O modo de utilização, word list e senha, né? Então, eu vou criar aqui, pegar o modo de utilização, ele vai receber o argumento lá na posição 0. A nossa word list, ela vai receber o argumento na posição 1.
E a nossa senha, ela vai receber, lembrando, tá, que ela recebe um caminho, ou a senha, ou a string de senha, tá, que ela vai ser o segundo argumento. Vai ser o terceiro argumento, né, o índice 2. Então, o modo de utilização é o primeiro argumento, que é o índice 0, o word list é o segundo argumento, que é o índice 1, e a senha é o terceiro argumento, que é o índice 2. Vou executar aqui mais uma vez. Aqui eu executei só para recompilar o nosso código, para ele adicionar essas informações que a gente modificou. E vou abrir aqui o nosso gerenciador de arquivo para a gente buscar aqui o nosso executável, né, digamos assim. Vou abrir com um prompt comando aqui dentro. Ele já vai abrir certinho nessa pasta que a gente precisa, tá? Ó, se for ver, ele já está puxando na pasta, onde está o meu arquivo DLL. Vou minimizar aqui. Aqui eu vou utilizar o .NET, tá? E não vou inserir parâmetro nenhum. Só pra gente inserir, só pra gente visualizar aquela mensagenzinha, ó. O nosso help, né? Então vamos copiar tudo aqui. A gente vai utilizar exatamente esse argumento aqui. Primeiro a gente vai utilizar o "-u" para ler uma senha única. Passando a word list que a gente precisa. E passando a senha única. E dando enter, ele achou a senha, ó. E se a gente quiser passar, em vez de passar para fazer uma senha única, a gente quiser passar os dois, fazer uma quebra de múltiplas senhas, a gente vai passar o "-l". E aqui a gente vai passar a word list e também o arquivo de senha. Vou dar um espaço aqui. Aqui a gente arrastando, ele já pega todo o caminho, ó. Se eu der um enter agora, ele vai encontrar todas as senhas daquele arquivo, tá?